Olá pessoal, hoje irei apresentar para vocês o teste exato de Fisher. O teste exato de Fisher é um teste estatístico aplicável quando se deseja verificar a existência de diferenças entre dois grupos independentes. A técnica paramétrica usual para analisar dados de duas amostras independentes é aplicar um teste T para as médias dos dois grupos. No entanto, há circunstâncias em que o teste T não pode ser aplicável por uma variedade de razões. Quando isso ocorre, pode-se optar por analisar os dados com um teste não paramétrico para duas amostras independentes, como o teste exato de Fisher. O teste de probabilidade exata de Fisher para tabelas 2x2 é uma técnica muito útil na análise de dados discretos, ou seja, dados nominal ou ordinal, quando as duas amostras independentes são pequenas. Para a aplicação desta técnica, nós utilizamos a seguinte tabela de contingência. Nessa tabela, os grupos 1 e 2 podem ser dois grupos independentes quaisquer, tais como homens e mulheres ou empregados e desempregados. Os nomes das linhas, aqui arbitrariamente indicados como mais e menos, podem ser duas classificações quaisquer, tais como aprovado e reprovado ou concorda e discorda. Por fim, os valores de A, B, C e D correspondem às frequências associadas às combinações dos grupos e dos valores da variável, e as somas A mais C, A mais B, B mais D e C mais D são denominadas de totais marginais. O teste determina, então, se os dois grupos diferem na proporção com a qual eles caem nas duas classificações existentes. Para os dados genéricos da tabela, o teste determinaria se o grupo 1 e o grupo 2 diferem significativamente na proporção de mais e menos atribuídos a eles. A probabilidade exata de observar um conjunto particular de frequências em uma tabela 2x2, quando os totais marginais são considerados como fixos, é dada pela seguinte fórmula. Essa probabilidade é igual à razão entre A mais B fatorial vezes C mais D fatorial vezes A mais C fatorial vezes B mais D fatorial, tudo isso dividido por N fatorial vezes A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial vezes D fatorial, onde todos esses elementos são possíveis de serem obtidos apenas observando a tabela de contingência em questão. Para ilustrar a aplicação deste teste, vamos recorrer a um exemplo simples. Consideremos uma situação na qual uma empresa deseja avaliar se um método de atendimento ao cliente é melhor do que outro. Mais especificamente, ela deseja avaliar se com 95% de confiança o método B é melhor que o método A. Para o estudo, 10 clientes, selecionados aleatoriamente, avaliaram o método A e outros 10 clientes, também aleatoriamente selecionados, avaliaram o método B. Então, observe que estamos efetivamente tratando de amostras independentes. Consideremos, então, a seguinte tabela de contingência. Tabela de contingência 1. Seja PA a probabilidade de um cliente, selecionado aleatoriamente, avaliar o método A como bom, e PB a probabilidade de um cliente, selecionado aleatoriamente, avaliar o método B como bom. Considerando o objetivo da empresa de avaliar se o método B é superior ao método A, tem-se um teste unidirecional com as seguintes hipóteses. Hipótese nula, PA igual a PB. Hipótese alternativa, PA menor que PB. A estatística do teste será então P igual a P1 mais P2 mais P3, onde P1 é a probabilidade associada ao cenário da tabela de contingência número 1. P2 é a probabilidade associada ao cenário da tabela de contingência número 2. E P3 é a probabilidade associada ao cenário da tabela de contingência número 3. A tabela de contingência número 2 e a tabela de contingência número 3 são casos mais extremos do que a nossa observada. Os cenários mais extremos que observados são, então, a tabela de contingência número 2 e a tabela de contingência número 3. Podemos avaliar essas duas tabelas e observar que, realmente,
da forma como as hipóteses foram definidas, os cenários mais extremos do que aquele inicialmente observado são esses dois únicos. A probabilidade associada ao comportamento de cada tabela de contingência, ela pode ser calculada através daquela fórmula que foi apresentada anteriormente. Após o cálculo da estatística do teste, devemos compará-la ao nível de significância alfa, que neste caso é de 5%, 0,05. Se P, a probabilidade estatística do teste, for menor que alfa, rejeita-se H0, ou seja, a hipótese nula. Isto é, rejeita-se a hipótese de que os métodos são igualmente bons, para o nosso primeiro exemplo. Portanto, com 95% de confiança, seria possível dizer que o método B é significativamente superior ao método A. No entanto, há ocasiões em que o cálculo dessas probabilidades é excessivamente cansativo. Nesses casos, para facilitar os cálculos das probabilidades associadas com tabela de contingência 2x2, pode ser utilizada uma tabela específica, como ocorre quando utilizamos outros testes estatísticos, tal como o teste T. No entanto, tal tabela auxiliar só é aplicável a tabelas de contingência 2x2 para os quais n é menor ou igual a 15, ou seja, o número de observações é de no máximo 15. Para o uso da tabela, alguns passos devem ser seguidos. O passo número 1 é denotar o menor total marginal por S1 e o segundo total marginal por S2. O passo número 2 consiste em identificar x, que corresponde à frequência observada na célula de interseção de S1 e S2, na tabela de contingência. O passo número 3 é localizar a linha NS1S2X na tabela auxiliar. A entrada OBS é a probabilidade unilateral de obter uma diferença igual ou mais extrema do que a observada. A entrada outra é a probabilidade de obter uma diferença tão grande ou maior na direção oposta. A entrada total é a probabilidade bilateral de obter uma diferença tão grande ou maior do que aquela observada, em qualquer direção. O passo número 4 é orientar e identificar a tabela observada para assegurar que as entradas da tabela sejam consistentes com as hipóteses construídas. Para ilustrar a utilização dessa tabela, consideremos uma situação na qual 15 universitários, portanto o valor de n é 15, foram selecionados aleatoriamente, sendo 7 homens e 8 mulheres. Além disso, do grupo de homens, 5 afirmaram estar estudando para uma determinada prova, enquanto que, do grupo das mulheres, apenas uma afirmou estar estudando para a mesma prova. A hipótese alternativa é de que o grupo de homens excede o grupo de mulheres quanto à proporção de alunos que estão estudando para determinada prova. Se P1 é a probabilidade de que um homem escolhido aleatoriamente do grupo de homens responderá que está estudando, e P2 é a probabilidade de que uma mulher selecionada aleatoriamente do grupo de mulheres responderá que está estudando, então as hipóteses nula e alternativa podem ser escritas da seguinte forma. Hipótese nula, P1 igual a P2. Hipótese alternativa, P1 maior que P2. Tem-se então a seguinte tabela de contingência. Observando essa tabela de contingência, é possível observar que nosso N é 15, S1 é 6, S2 é 7 e X, a frequência, é 5. A tabela auxiliar que nós utilizaremos é inspirada num trecho da tabela do livro Estatística Não Paramétrica para as Ciências do Comportamento, segunda edição, de Siegel. Para essa tabela de contingência, como nós vimos, que o N é igual a 15, o S1 é igual a 6, o S2 é igual a 7 e X é igual a 5, observamos que o OBS é de 0,035, ou seja,
A probabilidade unilateral de observar uma diferença igual ou mais extrema do que observada na tabela de contingência, se a hipótese nula for verdadeira, é de 3,5%. Como estamos trabalhando com um nível de significância de 5%, devemos rejeitar a hipótese nula. Ou, em outras palavras, existe evidência suficiente de que a proporção de homens estudando para o exame é superior à proporção de mulheres estudando para o mesmo exame. Como podemos observar, na coluna OBS, nós temos 0,035 ou 3,5%, que é inferior ao nível de significância adotada de 0,05 ou 5%. Uma observação interessante é que quando o n for superior a 15, onde nós não podemos utilizar a tabela auxiliar apresentada nesta aula, os autores mencionados recomendam a utilização da fórmula de cálculo da estatística do teste recursivamente para determinar a probabilidade, ou uma outra alternativa seria usar o teste Q quadrado aproximado. Bem, pessoal, essa aula foi finalizada. Agradeço pela oportunidade e espero ter ajudado vocês. Um abraço.